Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje à nossa maratona de nutrição. Hoje será com o tema modulação intestinal com a nutricionista Lídia Loyola. Lembrando que estamos a semana toda falando, né, sobre alguns temas relacionados à nutrição. Começamos na segunda-feira com a nutricionista Roberta Baroni, falando sobre nutrição clínica e neurologia. Na terça-feira tivemos aqui Camila Almeida falando um pouquinho sobre vegetarianismo na prática clínica e atletas vegetarianos. Ontem, né, tivemos nutrigenômica e exames genéticos com Isabela Ferraz. Hoje será a vez da Lídia Loyola falar um pouquinho sobre modulação intestinal. E para finalizar, amanhã teremos o João Paulo Mendes falando sobre suplementação esportiva. Então, só aguardar aqui a Lídia entrar, né, para falar um pouquinho com vocês. Ela é nutricionista clínica funcional esportiva. Aqui, pronto. Tá entrando já. Olá, boa noite, Lídia, tudo bem? Boa noite. Falei um pouquinho aqui já sobre você, mas se você quiser se apresentar, falar onde atua, como atua. Se eu não me engano, você tem um canal no YouTube também, não é? Sou blogueira agora. Então, eu sou nutricionista aqui em Salvador, na Federal. Atuo há 10 anos com atendimento clínico e esportivo, né? Mas atuo hoje dentro de uma clínica de estética, que o foco é voltado na performance estética e tal, apesar de eu ser especialista na área esportiva. Também Sim. trabalho muito com essa parte de equilíbrio funcional, a parte da visão mais, né, integrativa da nutrição, enfim, é uma visão mais, uma abordagem mais clínica, bioquímica, com os exames, a parte de intolerâncias, que está muito voltada para a parte estética e de performance. Então, hoje, basicamente, eu dou umas aulas e trabalho na clínica. O canal no YouTube é uma projeção, né? É uma forma da gente... chega uma hora que só atendendo consultório e tal, a gente acaba falando assim, quero fazer uma coisa diferente. E aí, como Sim. eu sempre disse que um dia eu iria fazer um livro com as histórias das pessoas que eu atendo. Porque nutrição é um trabalho muito mais terapêutico do que necessariamente só aquela clínica onde você prescreve, né? Aquelas coisas. E como a consulta demora uma hora e meia, às vezes tem paciente que demora 2 horas na consulta, e a gente dá uma continuidade ao processo, a gente acaba se envolvendo muito com a história daquela pessoa. Sim. E histórias são é algo, histórias de superação, histórias esportivas, né? É algo que mexe muito comigo. Aí eu decidi num canal contar histórias de pessoas que eu já tinha atendido. E Ah, muito interessante. comecei no ano passado, acabei parando. Quando o ano começou que eu ia retomar, acabou vindo a quarentena. Mas essas histórias de pessoas são coisas que motivam outras pessoas, né? E nós, nutricionistas, Lucas, a gente deve nunca se esquecer de que atrás de todo o cálculo esportivo, do uso de um suplemento, de você pensar naquela pessoa que tá, né, ontem foi a parte mais genética e tal, existe uma pessoa ali por trás do que você está atendendo. Sim. Então, Com ela certeza. Uma história, né? Uma família. é uma história. E eu adoro, assim, biografia de pessoas, adoro ouvir as histórias dos pacientes, me emociono muito com as histórias e o canal foi feito para contar essas histórias. Muito interessante. Eu dei uma olhadinha, muito legal, vale a pena, né? Vocês Foi olharem bem também, quem não projetado, conhece. Sim, é algo bem bem diferente, bem elaborado. legal. Tem toda aquela edição bonitinha lá dos meninos que me ajudaram. Aí Bem fica parecendo legal. que eu sou profissional do YouTube. Entendi. Pronto, Lídia. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre modulação, né? Esse tema que acho que é um dos principais temas relacionados à nutrição atualmente, né? Nos últimos 10 anos, acho que 15, 10 anos, tem se falado muito sobre esse tema, né? Da importância do intestino, na ligação cérebro-intestino, essa conexão, né? Até mesmo com o tema que falamos um pouco na segunda-feira, autismo, o tema neurológico, né? Tem toda uma ligação. Então, por isso que queremos abordar um pouquinho hoje. Eu quero falar para o pessoal que eles estão abertos a dúvidas aí. Podem perguntar à vontade. E pode começar. Você falou do eixo intestino-cérebro, né? Que foi uma das primeiras Sim, coisas que se descobriu
Na verdade, existe um grupo de estudos de intestino que vem desde a década de 40, ou seja, é muito antigo esse estudo na área de intestino-cérebro. Só que só começou a entrar aqui no nosso meio, tem o quê? Como você falou, uns 10 anos que só se fala de intestino, que se descobriu muito mais, né, do que o intestino só um órgão para eliminação de resíduos e tal. E existe muito, na prática também esportiva, o estudo do eixo intestino-músculo, né? Com várias evidências mostrando que a recuperação e reabilitação de intestino em pacientes atletas, principalmente em atletas de alto rendimento, você melhora os marcadores de inflamação, a recuperação muscular por conta da modulação intestinal. Então, assim, quando você me convidou para falar sobre intestino, você falou assim, vamos pensar no que a gente vai falar, né? Eu sempre penso assim, que como é que começa todo esse desequilíbrio intestinal? Então, a parte intestinal vem desde a genética do paciente, desde a história de parto, né, do perfil de bactérias que aquela pessoa foi exposta no início, aquela modulação das bactérias intestinais até os 3 anos de idade, a depender da alimentação. Aí depois também vem, a gente já pensando num cliente adulto, numa pessoa que a gente está atendendo, os nutricionistas aqui que estão vendo a gente no consultório, né? A depender da forma como essa pessoa mastiga, das sensibilidades alimentares, do uso de corantes, do uso de conservantes, do uso de alimentos que têm um perfil mais inflamatório, do uso de excesso de proteínas, né? A gente pega no consultório muitos pacientes que comem muita proteína por refeição, ou atletas que consomem muitos produtos suplementados, né? João vai falar amanhã de suplemento, eu vou aqui falar mal dos suplementos na parte intestinal. Os suplementos utilizados de uma forma não correta, de forma abusiva, principalmente carboidratos simples, que são muito utilizados para atletas de crossfit, de maratona e tal, eles desequilibram a flora bacteriana intestinal. É um dos fatores que gera esse desequilíbrio. Pensando num praticante de exercício normal, um paciente que a gente atenda normal, desde a parte do desequilíbrio da mastigação, que vai gerar fragmentos de alimentos não bem digeridos, até o estresse, que vai gerar uma não produção adequada de enzimas digestivas. E aí, esse paciente com esse alimento não bem digerido no estômago, esses alimentos podem gerar um desequilíbrio da permeabilidade intestinal, uma alteração das junções celulares, dos marcadores de junções celulares que unem uma célula com a outra. E aí também produzir excessos não é excessos, mas assim, o excesso de carboidrato simples, ele é como se fosse um alimento para as bactérias patogênicas, assim como o excesso de proteína. Então você acaba selecionando, a depender do perfil da alimentação daquela pessoa, o pior tipo de bactérias. A gente, como nutricionista, né, eu acho que o nosso público maior que está assistindo essa live aqui é de nutricionistas, a gente não pode esquecer que existem diversos tipos de desconforto gástrico. Desde aquela pessoa que come e sente aquele estufamento, aquele empachamento, e gases, até aquela pessoa que come e sente um desconforto de um retorno da comida, né? Como se fosse um refluxo mesmo. Então, são perfis diferentes para tratamento. Eu sempre falo, às vezes, no consultório, o paciente chega, essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que estava tomando um suco verde de manhã, com muito limão, gengibre, a nutricionista tinha passado para ela alho para botar no suco também, e ela sempre com a sensação de desconforto, de refluxo e tal. Então, a depender da forma como você conduz a dietoterapia, você pode piorar o refluxo, né? Porque você coloca alimentos que têm no paladar um efeito muito ácido, como você pode melhorar o refluxo se você colocar esses alimentos mais ácidos para o nosso paladar, né? Perto de refeições. É tipo limão, o shotzinho de limão. Uma pessoa que tem muito refluxo ou muita sensação de desconforto, né, da parte como se fosse uma azia, um retorno da comida, se ela usar sempre muitos shots de limão agora na quarentena, eu tenho percebido que piora muito o refluxo dos pacientes. Mas se ela tem uma sensação de baixa acidez que gera um estufamento, um desconforto, ela usar esse shot de limão, principalmente antes das refeições, vai melhorar a acidez gástrica e aquele alimento, quando descer para o estômago, ele vai ter uma digestibilidade melhor. Então, o nutricionista tem que ficar atento qual é o tipo de sintoma do aparelho digestivo da parte alta para poder prescrever algo que melhore a acidez estomacal para poder digerir melhor os alimentos, ou algo que seja mais cicatrizante gástrico, tipo maçã, capim-santo, hortelã, que vai aliviar qualquer alteração na mucosa gástrica, que pode ser uma alteração por excesso de eosinófilos, por conta de um processo alérgico, pode ser uma alteração por uma alimentação inadequada mesmo, ou por conta da má digestão, por conta do estresse.
Então, o uso desses alimentos, principalmente nas primeiras horas da manhã, vai gerar um melhor conforto gástrico e aí você vai realmente conseguir ter um tratamento efetivo. O segundo ponto que gera o desequilíbrio é o uso de alimentos que a pessoa pode ter uma sensibilidade, né? Às vezes ela tem uma sensibilidade aumentada, que não é uma alergia, é uma sensibilidade àquele alimento, um marcador de anticorpos de fase tardia, do tipo IgG e não do tipo IgE. E aí, toda vez que ela entra em contato com esse alimento, ela tem uma reação imunológica, e essa reação imunológica gerando todo o desequilíbrio ali de cascata inflamatória, ela vai ter uma perda da qualidade das células intestinais e uma absorção de toxinas, uma hiperestimulação de bactérias não saudáveis, e tudo isso vai causar desbiose. E no atleta? Quando a gente pensa no atleta, a gente pensa num atleta de alta performance, né? Aquela pessoa que tem um exercício muito forte, muito extenuante, é uma pessoa que gera um problema de isquemia e reperfusão no intestino, ou seja, toda vez que ela faz aquele esporte de muito alto rendimento, ela vai tirar um pouco o fluxo sanguíneo, né, do nosso órgão digestivo, do intestino, para esse sangue ir para as extremidades, e aí na hora do retorno do sangue você tem aquele processo de oxidação por conta da isquemia e da reperfusão sanguínea. E isso gera radicais livres, isso gera alteração da permeabilidade intestinal e, consequentemente, uma desbiose. E como é que a gente sabe que o paciente está com desbiose? Existem os exames de perfis de bactérias intestinais, mas assim, não é uma coisa na prática clínica que a gente faz. Ó, eu fiz o exame aqui, o paciente está com desbiose. Né? Existe o teste de Indican também na urina, existe os testes de troca gasosa, existem os testes que muitas vezes o gastro pede para ver marcadores de inflamação, o paciente está com sintomas de inflamação, né, de síndrome do intestino irritável, que é uma indicação também que pode ter um desequilíbrio na flora. Mas para o nutricionista trabalhar mesmo, a gente vai trabalhar muito mais com sinais e sintomas, ou se aquele paciente já tiver um diagnóstico clínico, né, vindo do médico. Eu, como nutricionista, sempre oriento quando o paciente chega com algum desequilíbrio intestinal, alguns sintomas de gases, estufamento, ou intestino muito solto, intestino muito preso, perfil da qualidade das fezes não satisfatória. Eu sempre falo, ó, eu vou melhorar seus sintomas, mas procure um gastro, porque você pode estar com outro problema que você não sabe. O paciente pode estar com um tumor na cabeça do pâncreas, o paciente pode estar com uma retocolite, ele pode estar com deixa eu ver o que eu já peguei, de pacientes que sentiam só os gases, um desconforto, característica de desbiose, e estavam com problemas muito mais graves. Às vezes a pessoa tem alguma outra alteração em outra parte do corpo, mas o que eu já vi mesmo eram pacientes com outros problemas em órgãos adjacentes e que geravam desconforto gástrico. E nós, como nutricionistas, como trabalhamos com a recuperação funcional do corpo daquela pessoa, a gente acaba tendo, mascarando os sintomas, porque a gente melhora os sintomas daquela pessoa, né? E aí isso faz com que ela não procure um diagnóstico clínico. Então, o paciente tem que ser orientado, sentiu gasto, sentiu desconforto, é persistente, vai procura um gastro. Não tem doença nenhuma, é só do aparelho digestivo, é só a parte terapêutica nutricional, aí a gente vai começar a pensar no tratamento, né? Que é uma das coisas que a gente também pensou, né, em discutir aqui. E pensando, a gente falou sobre como começa, né, no esporte, principalmente por conta do uso de suplementos, por conta desse processo de isquemia e reperfusão. Existem vários artigos hoje, inclusive o posicionamento dos colégios americanos de nutrição esportiva, eles mostram que o porquê que existe esse desequilíbrio em alguns atletas de alta performance, por conta do uso de proteína, por conta do uso de carboidratos simples de forma exacerbada, esses gelzinhos, bebidas de carboidrato que se usa no meio do treino, que são importantes, mas a ideia é a gente poder ter uma visão de sinais e sintomas desse atleta para poder fazer um tratamento gástrico adequado para que ele não sinta nenhum desconforto. E como é que seria esse tratamento? Pensando numa pessoa normal e uma pessoa atleta. Eu tô falando muito rápido, tá me ouvindo aí direitinho? Não, tá tranquilo, pode continuar. É porque às vezes eu falo muito rápido e pode travar, e aí Não. as pessoas vão entrando, a pessoa pega o raciocínio no meio. E aí, como é que a gente pensa nesse tipo de tratamento, principalmente para uma pessoa esportista, né? Vamos pensar num atleta, aquela pessoa que acorda sábado de manhã, corre 10 quilômetros, depois nada, depois pedala, um atleta amador. O posicionamento das escolas americanas de nutrição esportiva mostra que o uso de lactobacilos melhora a recuperação do treino
e a melhora do sistema imunológico. Então, o uso de uma cepa probiótica, de um mix de lactobacilos, de bifidobactérios, melhora o perfil, inclusive, do sistema imune, que é algo que a nutrição esportiva trabalha muito, que é essa queda do sistema imunológico do atleta ou do pseudo-atleta, né? E o uso de glutamina para melhorar o sistema imunológico desses atletas. E agora já está sendo estudado o uso de lactobacilos para melhorar o perfil imunológico, né? Então eu uso, quando, por exemplo, eu tive um grupo de canoa havaiana que a gente fez o acompanhamento deles de dezembro para janeiro, eles fizeram Salvador, Morro de São Paulo, né, de canoa. E perto do momento de competição, ou naquele mês que antecede a competição, quando você percebe que às vezes o volume de treinamento está muito alto, muito intenso, tem estudos também, se você pegar o resumo sobre probióticos de nutrição esportiva, você vai ver que tem artigos que mostram que até a temperatura que aquele atleta está exposto, ele altera o perfil de bactérias de qualidade da saúde intestinal, né? Principalmente aumentando a permeabilidade intestinal. E que aí, esses atletas que eu atendi, um mês antes, onde o volume estava muito alto de remo e tal, de canoa, aí eu usei a glutamina e o lactobacilos em dias alternados, porque para algumas pessoas os lactobacilos podem fazer um volume fecal e fazer com que o intestino funcione mais, mas com o intuito de melhorar o sistema imunológico. Coisa que 10 anos atrás, 7 anos atrás, eu atendi um grupo de ciclistas que faziam tipo 7 dias de pedal, 100 quilômetros por dia, eu só usava glutamina. E os estudos avançaram tanto, hoje a gente usa glutamina, lactobacilos, naquela fase onde você sabe que o desgaste do atleta vai estar muito maior, né? Tento ao máximo também utilizar alimentos com mais fibras e carboidratos mais complexos também. Por quê? Porque você seleciona só com as fibras dos alimentos, né? Principalmente a inulina, a frutoligosacarídeo, de carboidratos de melhor qualidade, você acaba selecionando as melhores bactérias só pelo fato de você estar ingerindo as fibras prebióticas numa maior intensidade. No paciente comum, né, que é um paciente só esportista, normal, que faz uma hora de treino, que não é um perfil atleta de endurance, eu observo muito a parte digestiva, como eu falei. Às vezes aquela pessoa, a acidez gástrica dela não está tão saudável. Então, ou eu estimulo a acidez para não ter a sensação de estufamento de gases, ou eu melhoro a cicatrização do endotélio, porque ela pode estar, né, com um desequilíbrio, a sensação de desconforto gástrico da parte digestiva alta por uma agressão. Aí eu vejo se ela tem mais excesso de acidez ou uma não acidez suficiente para a digestão dos alimentos. E tento regular isso. Quando você pensa na parte digestiva baixa, você pensa mais tanto nos alimentos estarem bem triturados, quanto se aquele paciente está ingerindo alimentos que ele pode ter sensibilidade ou alguma intolerância alimentar e ele não sabe. Então eu tento pesquisar os alimentos que ele tem intolerância, tanto por sinais e sintomas. Existem os testes de sensibilidade alimentar também, que medem o IgG, né? São testes que são feitos de forma particular. Existem os testes genéticos também. E a gente exclui os alimentos que o paciente apresenta sensibilidade alimentar, melhora esse processo inflamatório no intestino com concentrados de gengibre, que tem cápsula hoje em dia, a própria glutamina, e depois inocula bactérias, né, do perfil de lactobacilos e bifidobactérias para poder fazer uma melhora da flora bacteriana e assim o paciente sentir a melhora digestiva. Depois de um tempo, a gente acaba recolocando alguns alimentos que o paciente a princípio sentia características de sensibilidade para observar a resposta dele. Habitualmente, se o paciente não tem nenhuma doença, ele só tem uma disbiose mesmo, ele não tem nenhuma doença específica, ele consegue tolerar bem todos os alimentos sem sentir nenhum desconforto. A não ser que ele abuse de alimentos que são muito fermentativos, né? Que aí seria mais a parte seria uma outra fase da desbiose que gera até aquela não digestibilidade de carboidratos mais fermentativos, que são os food maps, né? Que são os oligosacarídeos que são extremamente fermentáveis. São alimentos saudáveis, mas o paciente está tão desequilibrado, está com algum machucado tão forte no intestino, que ele não consegue digerir nem os alimentos que são saudáveis. Então, assim, é o resumo do resumo aqui, né? Lídia, algumas pessoas, né, alguns pacientes perguntam muito da relação da modulação intestinal, né, do intestino com o desaparecimento ou aparecimento de alergias.
principalmente sinusite, rinite, dermatite. Então, qual a relação? Você poderia falar um pouco sobre essa relação? Porque assim, toda vez que o intestino da gente, ele tem tanto uma absorção de fragmentos de alimentos que ele reconhece como estranho, ou ele tem uma reação de primeira, é como se fosse, não de primeira instância, mas assim, os eosinófilos, né? Ele pode ter um refluxo e uma alergia da parte respiratória por conta de excesso de eosinófilos, que são células de defesa ali no endotélio, como ele pode ter o complexo antígeno-anticorpo depositado na pele e a pele descamar com mais facilidade. Então, tanto a via respiratória quanto a via dermatológica são vias que respondem muito à parte intestinal. Então, o eixo intestino, aparelho respiratório, intestino, pele, tem uma correlação. Você não pode dizer que é a causa única. Você pode dizer que é uma das coisas que vai gerar uma reação, uma reatividade. O que a gente consegue fazer melhorando o perfil intestinal, a gente consegue reduzir muito a incidência de dermatite e a incidência de rinite. Mas aquele paciente sempre vai ter aquele perfil de ser sem, né, qualquer coisa que acontecer, ele vai ter uma tendência maior a ter um processo alérgico. Mas tem um efeito muito, muito, muito bom mesmo. E hoje em dia eles estudam mais as cepas mais específicas, tipo o Reuteres, tem muita ligação e melhora do perfil respiratório. Então, as cepas de bactérias lactobacillus específico para cada eixo intestino, o órgão. E eu acho que a tendência é a gente direcionar cada vez mais, né? A tendência é a gente tirar uma amostra daquele intestino do paciente para ver o perfil de bactérias que ele tem, né? Ver os sinais e sintomas e inocular só as bactérias que são específicas para cada coisa. Quanto mais se estuda o perfil de bactérias, mais se sabe para o que cada bactéria serve, né? Eu tenho umas pacientes biólogas que elas falam que as bactérias vão dominar o mundo. E ela estava me explicando esses dias, porque eu sou muito alérgica, né? Então, eu com toda a parte nutricional e tal, eu diminuí, assim, consideravelmente minhas alergias. Minha vida era no otorrino, com processos de rinite e tal. E aí ela falou que... Aí eu fui as muriçocas me atacaram esse final de semana. E aí ela falou que até o perfil de bactérias que a gente tem no corpo, na derme, atrai mais ou menos as muriçocas. E existem cremes dermatológicos. Eu atendo no consultório de uma dermatologista em Petrolina, que eu já vinha propaganda lá no consultório dela, nunca me aprofundei, mas existem cremes que têm probióticos, que têm bactérias já nos cremes, melhorando o perfil da derme também. Muito Então, bacana, né? existem cepas específicas para cada tipo de patologia, por exemplo, né? Existem cepas específicas que são estudadas que reagem mais para melhorar o equilíbrio do nosso corpo de acordo com o perfil específico. E assim, e lembrando que as pessoas às vezes ficam meio desesperadas porque os lactobacilos, eles são caros, né, no mercado, as bactérias. E você pode melhorar o perfil de bactérias intestinais e gástricas com alimentação, né? A gente não pode esquecer isso. Às vezes você colocar uma dose a mais de fibra, que você coloque 2, 3 colheres a mais das fibras mais solúveis, que são as mais fermentativas, né? Aveia, vegetais, beterraba, principalmente os vegetais e os grãos, né? Os grãos integrais, arroz integral e tal. Eles são mais, as fibras solúveis são mais alimentos para esse tipo de bactéria. E uma coisa que eu acho super interessante na nutrição é que as bactérias também são responsáveis por o aumento da captação e da absorção de nutrientes. Então, você tem que ter um perfil de bactérias saudáveis para absorver bem os nutrientes. E pacientes que são obesos e que diminuem o peso, esses pacientes eles ainda continuam com um perfil de bactérias que consomem mais calorias. Então, você demora quase 6 meses para trocar um perfil de intestino com bactérias, digamos assim, obesas, para um perfil de bactérias mais saudáveis de um corpo com menos gordura. E isso ajuda a evitar o efeito sanfona. Quanto mais você melhora o perfil de bactérias quando o paciente emagrece, você melhora o efeito sanfona. Isso é comprovado. Tem uns 5 anos que eu já vi isso, um artigo da Nature mostrando o perfil de bactérias sendo diferente. Existe uma linha de pesquisa também que acredita que as bactérias também modulam tanto o equilíbrio das células, que são o desequilíbrio dessa nossa flora, né? Ela é responsável também pelo desenvolvimento de algumas doenças, tipo câncer e tal. Mas são teorias de alguns tipos específicos, né? Na nutrição, principalmente quando se trata de coisas muito
individuais, é muito difícil você chegar num consenso. Outra curiosidade também, se você pegar as revisões com o cacau para emagrecimento, cacau como antioxidante, porque é rico em flavonoide, você vai ver que não, você testa em laboratório que o flavonoide do cacau melhora muito o fluxo sanguíneo, diminui qualquer formação de placa de aterosclerose, tudo em animais em laboratório. Quando você pega e transcreve esse cacau para os seres humanos, você não consegue ter resultados expressivos, porque, a depender do perfil de bactérias intestinais de cada pessoa, você tem mais ou menos a absorção do ativo do cacau. Não é fantástico Então, a isso. Eu sou interferência da... apaixonada. Incrível mesmo. Existem vários relatos de pacientes, né, que, ao utilizarem essas cepas, né, os probióticos, tem um efeito contrário, né? Acabam tendo mais restrição, mais gases, aí acaba se utilizando muito o biomumps, né? Então, qual seria essa relação aí do biomumps? Por que melhora? Você utiliza biomumps também com os pacientes? E quando utiliza? Cortou, eu não entendi. Porque eles têm uma A piora relação de do... sintomas. Isso, quando tem uma piora dos sintomas, normalmente se utiliza biomumps, não é isso? Aí o porquê da utilização do biomumps e se você utiliza na sua prática clínica? Porque a gente não pode esquecer, eu não uso os bioamps. Se o paciente Não tem usa, né? muitos gases, muito desconforto, eu acabo não colocando uma dose de lactobacilos, porque a gente não pode esquecer que eles não são laxantes, né? Eles são reguladores do equilíbrio intestinal. Então, eles podem acabar fermentando mais e produzindo até mais gases se você utilizar Sim. inicialmente. Então, o ideal é você melhorar a digestão. Você não pode esquecer que o estômago a acidez estomacal é fundamental. Há uma coisa que a gente esqueceu de falar no início da live, que uma das coisas que mais gera desbiose é o uso de antiácido. Os antiácidos alteram muito a acidez estomacal e, se usados de forma inadequada, mais do que o tempo de tratamento habitual do médico, que é acima de 3 meses, você acaba tendo uma provável desequilíbrio da sua flora intestinal. Eu não uso os biomumps inicialmente, enfim, só pela prática mesmo, não que eu não ache que é bom, que não funciona. Aí eu acabo, não, eu melhoro a digestão, uso os alimentos mais digestivos, quando o paciente tem muitos gases, tiro os alimentos que são normalmente mais fermentativos. Aí eu uso uma glutamina, o biointestil, que é um extrato de gengibre que é mais anti-inflamatório. E depois de 2, 3 semanas, o uso do lactobacilos. Tem uma boa resposta também. Não uso biomumps não por não achar, mas é porque ele Sim. não é assim na minha Consegue... prática. Eu acabo preferindo que o paciente, às vezes, use os lactobacilos depois. Os lactobacilos dão muito volume para as fezes também, né? Mas, inicialmente, o paciente pode ter um efeito de ficar com o intestino mais... Tudo depende do paciente, né? Se ele já está... Da sua investigação inicial. Se ele sente muitos gases, mais gases por conta do aparelho digestivo da parte alta, se a digestibilidade não está muito boa, ou se é só, ele digere bem, sente um conforto gástrico, mas é o intestino que é o maior produtor de gases, né? Ou se ele tem muita eructação, se ele fica arrotando muito a comida, aí você já fica esperto que é algo mais da acidez gástrica do que necessariamente pode ser você ficar só focando no intestino. Então tem todo Assim essa... como os antiácidos, né? Os prazóis da vida, né? Como dizemos, os adoçantes também acabam desregulando bastante, né? Essa microbiota. Se acredita também que os corantes, os adoçantes, os conservantes, eles atrapalham Até muito os agrotóxicos também, né? Que está tão agrotóxicos. presente. Eu já li, mas não foi artigo científico, foi um livro. Então eu não tenho como dizer real, mas que a casca das frutas era fonte de lactobacilos, né, muito antigamente. E que a forma do processamento das frutas, aquela película que se coloca na fruta, o uso de agrotóxicos tirou as fontes de bactérias saudáveis que a gente tinha natural, que vinha da natureza, das frutas mesmo. E isso acabou atrapalhando um pouquinho a nossa digestibilidade, né? A saúde do nosso aparelho digestivo. Você não é o que você come, você é o que você come, que você digere e absorve. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, podem ficar à vontade, viu, para perguntar para a Lídia. É a saúde do cocô, gente, literalmente. E assim, e na questão da recuperação, a gente falou sobre os atletas, né? Como eu também atendo alguns, não atletas, mas desportistas, né? Muitos, depois de uma atividade extenuante de 2, 3 horas, acabam apresentando diarreia. E assim, e a recuperação?
quanto tempo mais ou menos pode ficar para esse intestino se adaptar? Seria uma média de 6 meses? Depende muito do organismo? Olha, eu não sei te predizer especificamente o tempo fisiológico, né? Eu observo aquela adaptação fisiológica do esporte, é, um ano, aqueles pacientes que às vezes perdem muito sódio no suor, depois de um ano com aquela prática esportiva, com ciclismo, a bike e tal, melhorando o Sim. corpo, se adaptando para não ter tanta perda de eletrólitos. Em relação à diarreia, eu nunca tive atendimento de um paciente que começou a prática esportiva e começou a ter diarreia por conta da prática esportiva. O que eu oriento é que não se utilize muita fibra num dia de uma atividade mais intensa, num dia de um longão, uma prova de corrida, por conta do próprio movimento gástrico, né? Do próprio sistema nervoso gástrico que ocorre um aumento da motilidade intestinal por conta do próprio exercício. Mas, assim, te predizer, depois de 6 meses, depois de 7 meses, ele teve uma adaptação. E o porquê que gerou essa diarreia inicial, assim, eu tenho muito quando... Eu nunca tive, graças a Deus, nenhum atleta que no meio da prova teve diarreia. Mas a gente vê milhões de relatos, né? A pessoa vai para uma prova longa, principalmente corredor, ciclista, e o próprio movimento, né, do peristaltismo intestinal mais aumentado por conta do exercício. A gente não pode esquecer que a atividade física é muito importante para melhorar a motilidade intestinal, o peristaltismo intestinal. Então, essa pergunta tem que jogar para os universitários. Quanto tempo a adaptação do esporte? Habitualmente, Pronto. eu acredito que seja um ano. Ô, Lídia, outra questão também é o horário, né? Que surge bastante uma dúvida. Tem gente que prefere passar pela manhã, pela noite. Qual a sua visão a respeito do horário de consumir esses probióticos? Dos lactobacilos, não tem um consenso ainda, né? Os professores, as pessoas Sim. que estudam essa parte de intestino, elas sugerem. Mas acredita-se que se você consome perto de algum alimento, a liberação da bile, né, da vesícula no intestino, isso poderia quelar essas bactérias e você não ter um bom aproveitamento dessas bactérias no intestino. Então, o ideal seria ou em jejum ou longe das refeições de noite antes de dormir. Então, eu gosto muito que o paciente use. Então, ele que vai escolher se é de manhã ou de noite. Porque só funciona se usar, né? Se não E usar, não assim, tem como funcionar. não tem como. Então, se você... E assim, sempre vai ter algum benefício, porque eixo intestino, osteoporose, saúde óssea por conta da produção de vitamina K, as dermatites, qualidade da pele, o eixo intestino-cérebro, né, que a gente já quase não falou, que a gente falou muito mais da parte esportiva, o eixo Sim. intestino-músculo, melhorando muito a recuperação por radicais livres, principalmente pacientes com sarcopenia, pacientes com reabilitação da parte muscular, uma melhora muito grande com o uso do lactobacilos. Pacientes que estão em uso de excesso de medicamentos, os medicamentos alteram a flora bacteriana intestinal. Pessoas que têm esteatose não alcoólica, é muito correlacionado com o perfil de bactérias intestinais, porque a gente não pode esquecer que o intestino ele tem uma ligação muito forte com o sistema porta e o fígado, né? Então, tudo que acontece no intestino, o fígado é o primeiro órgão que sente. Então, aqueles pacientes que acabam tendo uma toxemia, uma absorção de fragmentos de bactérias que entram no sistema porta, lipopolissacarídeos de membrana, que são pedacinhos de bactérias não saudáveis que acabam gerando uma toxemia, uma inflamação no fígado e a produção de gordura hepática por conta de uma qualidade intestinal que não está saudável. Existem estudos também do eixo intestino-cérebro mostrando o aumento da produção de serotonina, pacientes com depressão, pacientes com esquizofrenia, mostrando a saúde intestinal, modulando todo a produção de neurotransmissores. Uma coisa que eu estudo muito com um grupo aqui de nutricionistas é a parte de dor crônica. A gente estuda como o perfil de intestino, né? Você, a depender da saúde intestinal, da produção de substâncias inflamatórias, você ativa mais os nossos receptores, são receptores da dor. Então, pessoas com dor de cabeça, com fibromialgia, só de melhorar o perfil intestinal, a gente já melhora a sensação de dor do paciente. É um mundo, parece que eles realmente vão dominar o mundo. A minha irmã falando, o intestino é o novo coração do corpo humano. Há muitos anos já que ele é o novo cérebro, né? Na verdade, não é nem coração, é um novo cérebro. Ele tem um sistema nervoso, inclusive, só dele, né? O sistema nervoso entérico. É só dele. E como que o paciente, eu tenho pacientes que até falta de concentração, de foco,
ansiedade. Só da gente melhorar a parte da saúde intestinal, o paciente já melhora a sensação de conforto como um todo. Retenção de líquido também passa muito pelo intestino. Existe uma correlação entre o sistema linfático e o intestino. Se o paciente está com o intestino não saudável, ele tem mais retenção, né? Ele tem a parte que eu trabalho muito, a parte estética, as desordens estéticas, né? Celulite, a própria Infecções cutâneas também, né? a parte de acne, a gente melhora muito com os lactobacilos, porque a gente não pode esquecer que muito da acne, que é aquela acne mais, eu não sei se tem um nome específico dermatológico, mas aquela acne mais vermelha, mais inflamada, ela acontece muito por conta de uma bactéria que come aquela gordurinha na pele, inflama e gera aquela acne robusta, né? Então, o desequilíbrio da nossa flora bacteriana acaba gerando uma melhor atuação dessas bactérias. Que é Propionatum bacter, é um nome assim, que é acnes, Propionatum acnes, é uma bactéria que gera a formação da acne robusta mesmo. E também a saúde vaginal da mulher, né? Não sei se a Isabela falou isso ontem, mas o perfil de bactérias também, você acaba tendo uma melhora do equilíbrio da cândida, da candidíase, ou até da própria infecção urinária de repetição. A minha irmã tá perguntando da celulite. Falou de estética, o povo enlouquece. Né? A celulite na verdade, a celulite, o conceito de celulite, ela é multifatorial. Então, você tem que descobrir o porquê aquela paciente produz tanta celulite, né? Que é um desequilíbrio, é uma inflamação na camada subcutânea que vai gerando tanto a retenção de líquido quanto a agressão das fibras de colágeno, que gera aí a agressão dessa fibra de colágeno vai gerar uma perda dessa fibra e todo aquele aspecto da celulite. Tem pessoas que têm uma falsa celulite. É uma camada de gordura tão grande em cima da parte muscular que acaba dando uma sensação de celulite, mas não é a celulite propriamente dita, né? Que tem dor, que tem muita inflamação. E tudo que você pensar em inflamação no seu corpo, a saúde intestinal é muito importante. Né? Existe a parte genética, existe o seu percentual de gordura, a saúde da fibra muscular, mas o intestino é a raiz do corpo. O estômago é importante, o intestino é a raiz do corpo, né? A portaria, o porteiro é o fígado. Então, a portaria ali, que é o intestino, ela precisa estar bem selada e estar com todos os guardiões dela ali saudáveis para poder não gerar processos inflamatórios. E a disbiose, que é o desequilíbrio dessa flora bacteriana intestinal, gera muita inflamação e a inflamação se estende para o corpo todo, gerando tudo que é desordens funcionais no nosso corpo. Algumas pessoas têm uma flacidez tecidual. Se você tiver muita inflamação na subcamada da pele, por conta de uma inflamação que vem no intestino, você tem uma agressão do colágeno maior. E aí gera a celulite propriamente dita ou uma não funcionamento do seu sistema linfático, que vai gerar uma retenção de líquido, uma estase, né? Uma parada. E essa parada de líquidos vai gerar inflamação também. Você falou, né, da parte de concentração, foco, então eu acho que cabe até falar um pouco sobre a relação com o autismo, né? Como eu trabalho muito com crianças autistas, com esse público, só em melhorar muitas vezes o intestino, em modular, né, fazer aquela... Com 2 semanas, 3 semanas, a gente já vê a melhora do foco, da concentração, que é um sintoma, né, bem frequente nesse público. Então é fantástico quando a gente Eu nunca percebe só a atendi nenhum mudança da... autista. Eu nunca atendi nenhum autista, mas eu sei muito, eu já li o livro, aquele livro de nutrição e autismo, e é fantástico os resultados da nutrição e autismo, né? A própria Em 2 nutrição semanas funcional, já tem tem uma professora que... A própria nutrição funcional, né, da Valéria mesmo, ela fala muito sobre essa relação, então eu acho bem interessante também. E a gente vê na prática essa mudança de foco, concentração, E raciocínio. os pacientes autistas têm uma tendência muito grande a ter muito mais fungos, né, do Sim, que um sim. desequilíbrio da flora bacteriana. E gera também a produção de alguns ácidos, né, que geram desconforto, uma agonia. Eu não me lembro o nome do ácido que a Cândida produz, que é alguma coisa que atrapalha o funcionamento, gera a sensação de desconforto, aquela gastura que a pessoa sente, assim, muitas vezes vem da candidíase, né? Que é o que o paciente autista tem Sim, com muita frequência. Não é muito isso? frequente. Com certeza. E acaba indo de todo o trato, né, da boca até o ânus. Tem paciente que chega realmente extremamente com a infecção bem importante mesmo.
Parece que é É mais fenomenal, fácil, né? Pegar. é fenomenal o que a parte alimentar pode fazer pela saúde do corpo como um todo, né? Sim, sim. Pessoal, mais alguma dúvida? É Mais um algum mundo de ponto, Lídia, que você coisas. queira? São tantas vias, né, que pode se levar esse tema que a gente fica meio perdido do Eu que. queria dizer para as pessoas, porque aqui tem muita gente, muito paciente que entrou aqui nessa live, apesar deles terem me convidado por uma questão de por uma questão do curso de nutrição esportiva, de clínica esportiva, a pós-graduação lá em Sim, Feira de Santana, mas como tem muita gente que é público normal, que está vendo a gente aqui, só da gente comer os alimentos naturais, a gente já está fornecendo todas as fibras que o nosso intestino precisa para poder alimentar e selecionar as melhores bactérias, diminuindo sim, alergias, diminuindo o desconforto gástrico, melhorando a absorção de nutrientes, evitando a formação de tecidos de gordura, melhorando disfunção. Ó, ela perguntou, comprovada do autismo está vinculada à disfunção do intestino. A gente não pode dizer que o intestino vai gerar autismo, a gente não sim. pode dizer. Mas o autista tem Não. problema intestinal sempre melhorando É. o intestino, vai melhorar a resposta dele A causa do ao mundo. autismo, né, é multifatorial. Existem vários fatores, vai, genética e fatores externos, mas com certeza o intestino com a microbiota irregular vai prejudicar, né, vai piorar E o caso do autismo. mãe, existem evidências que a mãe, se aquele embrião está num componente ambiental com muitas toxinas ou muitos xenobióticos, que a gente chama, Sim, que são componentes do ambiente, né? Às vezes que vem do tecido de gordura, às vezes do intestino da mãe que não é muito saudável. Você tem uma tendência a ter uma. São evidências, não existe comprovação, são evidências de que aquele embrião vai ter uma expressão maior ou menor de certos genes. Então, você pode afirmar com certeza que uma mãe com desbiose intestinal vai gerar um perfil genético do filho ruim? Não tem como saber, porque ninguém vai testar isso em uma é, gestante, porque é ético, inclusive, né? E nem tudo que se testa em animal a gente pode dizer que no ser humano acontece também. O que a gente sabe é que o intestino está muito entre o intestino e a nossa saúde, existem milhões de coisas, e quanto mais a gente come alimentos que têm nutrientes, principalmente as fibras, a gente melhora a ansiedade, a gente melhora a serotonina, a gente melhora a pele, a gente melhora. Meu Deus, com certeza eu vou lembrar de alguma coisa depois, que eu não falei aqui. O intestino são muitas coisas. Você consegue permanecer magro, por conta que o intestino é muito importante para evitar o efeito sanfona. Você consegue melhorar o perfil da hipertrofia e recuperação da atividade física por conta do intestino. Você consegue emagrecer com mais facilidade se você tem um perfil intestinal mais saudável. A Júlia está perguntando, é um bebê nas primeiras semanas de vida pode desenvolver autismo por conta de fatores externos? Não sei. Não tenho ideia. Também não é nem Eu o acho tema da. que acabou se desvinculando um pouquinho, né? Mas eu acredito que se a genética for favorável e acabar tendo um start, né? Pode ser que sim, mas precisa de muitos estudos ainda, né, para chegar a esse. Não, não tem como afirmar Você nada. não tem como afirmar. Você tem Mas uma evidência. alimentação irregular aumenta as chances, com certeza. Você aumenta a chance da pessoa na primeira infância, dependendo do perfil intestinal, de desenvolver mais os anticorpos da alergia por conta que existe um sistema, né? Existe um sistema, como é que eu posso dizer? O sistema GAUT, né? Que é todos os anticorpos de defesa ao redor do intestino. Então, tudo que acontece ali no seu tubo intestinal, você tem um exército de defesa dentro do seu corpo que está ali só esperando o que está vindo ali desse intestino. Então, você tem muitos alimentos que têm um perfil alergênico, você tem muitos alimentos que têm corantes, que têm conservantes, né? E aquela criança não nasceu, às vezes, num ambiente saudável, de bactérias intestinais saudáveis, da mãe, da flora vaginal da mãe, ou se nasceu por parte cesárea, ela tem uma tendência muito maior a desenvolver um processo alérgico por conta da qualidade das bactérias do intestino. Uma das melhores fontes de lactobacilos é o leite materno. Então, o leite materno, ele é assim, curandeiro mesmo, né? É garrafada, cura tudo, de unha encravada, genética ruim, ele cura do neném. E então, como eu estava falando para os pacientes aqui que estão assistindo, o uso de alimentos naturais, quanto de fibra a gente vai ter, pelo menos, no dia, para poder
para a gente poder ter uma dose de fibras bacana, para a gente poder ter uma regulação intestinal. Cada país e cada órgão dá uma orientação diferente, né? O Ministério da Saúde tem o guia alimentar que indica pelo menos 25 gramas de fibra. Enquanto eu tenho 25 gramas de fibra, eu tenho pelo menos, eu posso utilizar 4 colheres de um gel de chia, de linhaça, pelo menos 4 porções de frutas no dia para essa dose de fibras, né? Dos vegetais varia muito, mas assim, tenta adicionar uma aveia, um farelo de aveia, uma chia, uma linhaça no dia. A chia linhaça, lembrando que é bom ser hidratada, porque como ela gruda demais, a chance de fazer quem tem divertículo no intestino, né, formar aquelas sementinhas ficarem no intestino, causar alguma inflamação. A Júlia pediu desculpa, não tem problema, às vezes eu chegar na live, é assim mesmo. Xavier falou, é intolerância alimentar com relação ao intestino. É 100% intolerância alimentar com o intestino. Você pode tanto desenvolver uma intolerância alimentar por conta de um intestino que está agredido previamente por outras coisas, por exemplo, você usou muito antibiótico, e aí esse antibiótico ele mata a bactéria boa, mas ele mata a bactéria ele mata a bactéria ruim que está causando a doença, mas ele altera todas as bactérias saudáveis. Então você fica meio que desprotegido, o seu aparelho digestivo fica desprotegido. Aí se você tem uma incidência alimentar de alimentos que têm proteínas de difícil digestão, que tem uma digestibilidade muito ruim, você pode ter uma reação imunológica assim momentânea por conta de algum alimento porque você não está saudável. É o que acontece muito, às vezes, que eu observo no consultório, dessa parte de sensibilidade, desbiose, os pacientes, às vezes, têm um problema com a lactose, porque sente gases, sente a sensação de fermentação por conta do açúcar do leite, que é a lactose, mas previamente aí eles tiram os alimentos que têm lactose, usam o leite sem lactose. Mas o leite sem lactose tem muita caseína, que é uma proteína também que tem uma agressão para o nosso intestino, a depender do paciente, muito grande. Então, mesmo usando um produto sem lactose, ele continua sentindo problema digestivo, ele continua sentindo gases, sentindo desconforto, sentindo empachamento, sentindo que o intestino não está funcionando muito bem. E às vezes o paciente ele tem, por um excesso de exposição da proteína do leite, ele tem uma perda das vilosidades intestinais, que são as nossas células intestinais, elas têm umas vilosidadezinhas. E a lactase, ela está bem nessa bordazinha dessas vilosidades. Então ele tem uma perda dessas vilosidades e aí acaba desenvolvendo secundariamente um problema com a lactose por um problema inicial digestivo com outra parte do alimento ou por conta do excesso de medicamentos. E aí ele acaba achando que o problema dele é a lactose e aí acaba não tratando. Ou até outros alimentos também, né? Pode associar o leite, aí vem o glúten, aí vem... Isso, até outros alimentos. Aí acaba criando toda uma cadeia. Exatamente. Outros alimentos que geram esse desconforto vão gerar um problema anterior e aí acaba afetando o açúcar do leite, a lactose, que é um dos fragmentos de alimentos que mais acaba sendo prejudicado, porque a enzima que digere essa lactose está bem na paredezinha do nosso intestino e aí se você tiver um machucadozinho, ela diminui a produção. Agora, tem pessoas que geneticamente mesmo não têm, né, essa produção de lactase e acabam mesmo com qualquer dose não se ser. Aí é outro tem que ser investigado, né? Outro perfil, esse paciente já sabe até, ele já sabe, ele tem uma diarreia quando come e tal. Agora eu estou dizendo essa gama de pessoas que tem esse desconforto gástrico por conta da desbiose, que é esse desequilíbrio da flora bacteriana intestinal por conta do estilo de vida que a gente vive hoje. É muito comum, mesmo que você tenha uma alimentação saudável, é muito comum ter desbiose. Eu descobri que eu tenho desbiose na pele, a bióloga falou que minha pele não está tão saudável. Por isso que as muriçocas ficaram em cima de mim. Pronto. Então, mais alguma pergunta, pessoal? A Lídia vai ter que sair, né? A gente tem um compromisso daqui a pouco. Eu tenho um atendimento online. Então, fazendo os atendimentos online, tem uma paciente que só pode nesse horário. E aí, agora às 8 Tranquilo, horas. eu queria agradecer bastante. Agradecer você ter aceito esse convite, né? Acho que foi muito enriquecedor. É sempre bom falar sobre modulação. Não é minha área, assim, mas eu gosto bastante de estudar, de ler e tentar me aprofundar um pouco, né? Eu acho que o pessoal gosta bastante também. Né? É isso, tem que ser, né? Não tem como não tratar o corpo sem falar do intestino. Então, eu queria agradecer. Muito obrigado mesmo. E é isso. Obrigada também pelo convite.
Boa sorte aí no curso de pós-graduação, quando tudo voltar. Quando tudo A voltar ao possibilidade normal. de, a possibilidade de hoje dos cursos é o curso online. É até bom pensar sobre isso, né? Sim, E que os nutricionistas possam fazer cada vez mais esses cursos de especialização para se aprofundarem numa visão mais funcional do corpo todo do paciente. E que a gente cada vez mais, cada hora sai alguma coisa nova, né? Uma coisa assim impressionante. Sai cada hora algo novo e a gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo para poder abordar nosso paciente de forma mais individual possível. com certeza. Tem que estar sempre se atualizando, porque toda hora muda, toda hora é uma coisa nova. Quem conhece nutricionista aí, manda seguir aí o curso para poder se Sim, atualizar, né? sim. E em breve vai vir mais novidade. Em breve vai ter a pós-graduação, né, de nutrição clínica esportiva. E Lígia já está convidada, né, para ser uma das professoras dessa área de modulação, área de esporte. Não vai faltar tema. Muita coisa para abordar. Pronto, muito obrigado. Lembrando que essa aula aqui, Obrigada. essa live aqui vai ficar gravada aqui no Instagram do curso e vai ficar também no YouTube do Atrios, né? Quem quiser ver depois, assistir, enviar para alguém. E lembrando também que amanhã, né, vai ter com o João Paulo, que é seu amigo, né? Ele que falou bastante de você também. Aí amanhã finalizamos essa maratona de nutrição com o João Paulo, falando sobre suplementação esportiva. Se ele começar a Muito falar obrigado muito aqui. de suplemento, de maltodextrina, de whey protein, olha a dose, viu, para não causar desbiose. E olha os componentes, olha as substâncias que tem lá. Lembra ele, viu? Ele vai se Vou empolgar lembrar falando de amanhã. suplementos. Pronto, muito obrigado, viu? Obrigado também a todo Obrigada, mundo que gente. Boa assistiu, que noite. ficou até aqui. Boa noite, beijo, tchau. Tchau.